Irmãos, a paz do Senhor, aqui é o evangelista Jabes e nós iniciaremos a nossa aula de teologia. Oremos ao Senhor nesta hora. Senhor Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós vamos a ti em oração. Ó Deus, te pedindo a iluminação sobre a minha mente, sobre a mente de cada aluno, Senhor, que está comigo agora aprendendo da tua palavra. E nós te pedimos que nós não venhamos somente ouvir, mas nós venhamos também praticar a tua palavra. É no nome do teu Filho amado Jesus que nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Queridos e amados irmãos, essa é a nossa primeira aula, tá? Nós vamos estudar sobre Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas em gerais e também sobre o livro do Apocalipse. Então, meus amados irmãos, nós vamos estudar cerca de 23 livros. Nós vamos fazer 23 vídeos curtos, tá? Para que você possa acessar na tua casa e aprender a palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma síntese de cada livro dos Atos, das Epístolas e também de Apocalipse. Eu quero deixar para você uma porção bíblica que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo número 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos tem sido muito discutido pelos teólogos, porque na verdade eles dizem que não deveria ser esse nome dado ao livro de Atos, porque na verdade os Atos não são somente dos apóstolos, mas são dos apóstolos através do Espírito Santo. Então eles sugerem pelo menos dois nomes para o livro de Atos. Eles sugerem Atos de Cristo, né, depois de assunto ao céu, depois da sua ascensão, ou eles sugerem Atos do Espírito Santo. Amém? Mas na verdade o nome Atos dos Apóstolos foi dado pelos os primitivos, né, nossos pais na fé, que canonizaram os livros bíblicos. O autor do livro de Atos dos Apóstolos é o mesmo autor do Evangelho que leva o nome de Lucas, né? O próprio Lucas, ele é autor do Evangelho e também é o autor de Atos dos Apóstolos. Amém? Por que nós sabemos isso? Nós temos o testemunho interno e o testemunho externo. O testemunho interno é porque o estilo literário é o mesmo, ele destina também a Teófilo, tá? A escrita desse livro, ele também, o estilo literário é o mesmo, e em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 19, ele começa a inserir, dizendo nós, no próprio livro de Atos dos Apóstolos, que ele participa, na verdade, da viagem ali. Então, testemunho interno, o próprio estilo literário, né? E o testemunho externo é que nossos pais na fé do período patrístico, eles também atribuíram, né? Tertuliano, Orígenes, Jerônimo, eles atribuíram a escrita do livro de Atos a Lucas, o médico amado. O destinatário é Teófilo, Theos quer dizer Deus, Filo quer dizer amor, o amor de amizade, né? O amigo amado de Deus. Ele era um gentio e esse livro foi destinado a ele, talvez até para defender acerca do Evangelho. No capítulo de número, a quantidade de capítulos já citei para os irmãos, 28 capítulos. A data deste livro é cerca de 63 a 64. Na sua apostila está 64, mas eu quero destacar para vocês que 64, desde que você considere que esse livro ele foi escrito antes do período em que teve o incêndio de Roma. O incêndio de Roma se deu em 17 de julho de 64, né? Quando Nero ele incendia Roma e coloca a culpa nos judeus cristãos. Então começa uma grande perseguição religiosa e Lucas estava em Roma devido à primeira viagem missionária de Paulo que ele acompanhou, que narra também no capítulo 27 e 28 essa viagem. O tema é o crescimento do Evangelho, a propagação do Evangelho através do poder do Espírito Santo. Esse é o tema, tá? O conteúdo, as fontes principais dos fatos acontecidos no livro de Atos dos Apóstolos é o capítulo de número 1 ao 5 e o capítulo de número 8. É narrado, na verdade, quem fornece essa fonte é Pedro, Barnabé e Filipe. O capítulo de número 6, 7 e também o 9 o próprio Paulo, ele dá testemunha acerca de Estevão e também da sua própria conversão, e Lucas registra isto.
no capítulo de número 10 e 11, quem dá a fonte é Cornélio. No capítulo 12 é o cooperador de Pedro, João Marcos. No capítulo de número 13 ao 28, quem dá a fonte é o próprio apóstolo Paulo que dá esta fonte. E a partir daí do capítulo 19, o próprio Lucas, ele também está inserido nessa viagem, né? Ele vai citar acerca disso. Então, muitas viagens missionárias de Paulo, Lucas participou, então ele vai narrar, e a partir do capítulo 19 ele vai começar a inserir a palavra nós, tá? Então ele participa aí de boa parte das viagens missionárias de Paulo, inclusive da viagem até Roma. Ele participa, então ele se inclui na viagem. O resumo do livro, eu quero passar rapidamente para vocês, ele está dividido em 4 partes, tá? E essas 4 partes está inserida no próprio capítulo de número 1, versículo 8, que diz assim, ó, recebereis poder. Recebereis poder está no capítulo 1 e no capítulo 2. Quando a igreja estava, depois da ascensão de Jesus, unânimes em oração, eles colocaram Matias no lugar de Judas e posteriormente ele suplica a Deus para a descida do Espírito Santo. Ele estava em 120 no capítulo de número 2. Então acontece a descida do Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo e começam a pregar o Evangelho. Naquele dia que Pedro prega, quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. A segunda divisão do livro é as minhas testemunhas em Jerusalém, que vai do capítulo 3 ao capítulo 7, quando narra no capítulo 3 a cura daquele coxo, em que vai causar uma grande perseguição, né? Eles pregam ali no capítulo de número 4, cerca de 5.000 almas se convertem, acontece uma grande perseguição, Pedro e João é preso, e eles testificam com mais ousadia, com mais poder acerca do Evangelho. No capítulo de número 5 vai falar, no capítulo 4 e 5 vai falar acerca de quando os próprios crentes da igreja primitiva, eles doavam, né? Eles vendiam suas fazendas e doavam, depositavam nos pés dos apóstolos para que os apóstolos repartissem. No capítulo de número 5 vai falar também acerca de Ananias e Safira, que mentiram a Deus e morreram, e aí criam um grande temor na igreja. No capítulo de número 6 vai falar acerca também da dissensão que houve na igreja, porque as viúvas dos judeus que moravam fora de Jerusalém, dos helenistas, e elas vieram para Jerusalém, as viúvas, elas não eram atendidas como eram as viúvas que estavam na Judéia, e logo elas criticam isso. Na verdade, os apóstolos faziam todo o serviço, eles serviam às mesas, também pregavam, oravam e buscavam o Senhor na pregação da palavra para a expansão da igreja. Eles começam a mudar o foco e aí eles têm a iluminação do Espírito Santo para poder repartir essa tarefa. Eles separam ali os diáconos e os diáconos vão servir à mesa, eles vão se dedicar à oração e à palavra. A oração e a palavra é ênfase para o crescimento do Evangelho em Atos dos Apóstolos. Então, oração e palavra é ênfase para o crescimento da igreja. Tá? E no capítulo de número 7, 6 e 7 vai relatar a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir. Tá? O capítulo de número, a terceira parte fala em toda a Judéia, Samaria e também, entre aspas, aí, também na Síria, né? O capítulo de número 8 até o capítulo de número 12. O capítulo de número 8, Filipe vai descer a Samaria, muitos se convertem a Samaria, depois o Senhor manda ele para o deserto. Aquele eunuco que era funcionário ali, o ministro da fazenda ali da Etiópia, ele se converte, vai para a África, o evangelho vai se expandir na África. O capítulo de número 9 vai falar acerca da conversão de Saulo. O capítulo de número 10 e 11 vai falar acerca da conversão de Cornélio, não é? E no meio dos gentios ali, né, e capítulo de número 12, então o evangelho se expande no meio dos gentios, até mesmo através de Pedro, né, o Senhor dá aquela visão para Pedro, e a quarta parte, para nós encerrarmos, até os confins da terra, começando no capítulo 13 até o capítulo 28. Capítulo 13 fala da primeira viagem missionária, vai ter a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária que vai ser destacada nesse livro. E no capítulo 21 termina as viagens missionárias. Então, Paulo, ele vai viajar, ele vai ganhar muitas almas após a sua conversão, ele vai ganhar muitas almas, ele vai para a região da Ásia, ele vai para a região da Europa, ele vai toda aquela Eurásia, né? Ele vai evangelizar, plantar igrejas e o Senhor vai abençoar ele de maneira extraordinária. O evangelho vai crescer. O capítulo número 21 a seguir vai mostrar quando ele volta para Jerusalém para trazer as ofertas. Ele é preso em Jerusalém, vai para Cesareia Marítima e ele
ali é julgado por Festo, por Agripa, e ele vai apelar para Roma, né? Ele vai apelar para Roma, aí você vai ver 3 testemunhos de Paulo acerca da sua conversão, capítulo 9, capítulo 22 e o capítulo 26, os 3 testemunhos de Paulo sobre a sua conversão. E no capítulo, a partir do capítulo de número 27 e 28, vai falar acerca de quando eles vão para a viagem até Roma, que acontece aquele naufrágio. 276 almas são salvas daquele naufrágio, e eles vão ancorar ali, eles vão chegar, né, todos salvos ali na praia em Malta, e muitos malteses ouvem o evangelho e recebem o Senhor, muitos foram curados, grandes maravilhas, e posteriormente a isso eles chegam em Roma. Chegando em Roma, ele é preso na sua primeira prisão, e lá ele escreve a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, e também a carta a Filemon, carta pessoal a Filemon. E então encerra o livro de Atos, capítulo 28, mas na verdade não encerra a história de Paulo, que posteriormente Paulo ele vai ser solto, né? Porque ele, na primeira prisão ele fica na prisão domiciliar, escoltado ali por soldados, né? Revezados ali, e ele ganha muitos soldados para o Senhor Jesus. Da casa de César, muitos se converteram. Mas posteriormente ele é solto e vai haver a segunda prisão. E na sua segunda prisão ele então sofre o martírio. Então, destacando para os irmãos, que o capítulo 28 encerra, porém não encerra o livro de Atos. E na verdade o livro de Atos pode ter sido escrito, o capítulo 29, por mim e por você, que somos salvos em Jesus Cristo. Então a igreja do Senhor ainda continua a propagar o evangelho e anunciar as boas novas que Jesus nos entregou. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Por favor, se você tiver que pausar esse vídeo, pause, escreva, faça um rascunho para contar a sua presença. E por favor, mande no grupo do WhatsApp da Teologia e também no meu pessoal, pode ser também. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.